Olá, bem-vindo a todos! Esse é o Teoria Geek Entrevista e hoje a gente vai falar com essa pessoa incrível que é a Beatriz Villa, uma dubladora. Beatriz, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Vera? Tudo bom, pessoal do Teoria Geek? Estamos aqui novamente, eu e o Marcão inseparáveis. O pessoal já conhece o Marcão também, das postagens, das internets aí da vida. Mas primeiro, conta um pouquinho pra gente, quem é você? A gente sabe que a Beatriz Villa é uma atriz já tem bastante tempo, aí já atuou no teatro, já atuou em vários lugares. A gente também sabe que você não é apenas a Beatriz. A gente conhece você também como a Freya, como personagens da Lara Croft, no Tekken, no Naruto, em vários lugares. Mas conta pra gente, qual foi o trabalho mais marcante que você já fez? Olha, a Freya tem sido o grande destaque, né? O carro-chefe do rolê. Mas eu já venho fazendo videogame há, no mínimo, uns bons 10 anos, desde a Alice Hart do Forza Horizon, e muitas outras que a gente vai conversar aqui um pouquinho com vocês. De todos os personagens que você já fez, qual que foi o personagem mais marcante para você? E também para o Marco, né, seu marido, qual personagem que ela fez que te marcou mais? Eu vou passar a bola pro Marcão. Eu gostei bastante quando ela fez a Alice Hart, né, que foi, assim, primeira vez que ela entrou mais em contato com esse mundo do videogame mesmo, né? E que eu pude também ajudar, contribuir, porque a gente não tem muito acesso, né, a toda a infraestrutura, né? Vem só o áudio, né, para o dublador e tal. Eu pude assessorar e eu achei que foi um trabalho que ela fez muito bem, né? Logo de início, assim, né? E outra, a Freya, né, que né, dispensa comentários, né, que eu achei que ficou um trabalho muito bom, muito superior a muita coisa, inclusive hoje em dia que está sendo feita na dublagem de games. E deixa eu ver se tem um outro aqui. Aí sim, curti. Ó, dando apoio. Eu acho que ficou muito consistente, tanto dela quanto do resto do pessoal, né? Todos os outros personagens, o Baldur, o Kratos, o Atreus, ficaram excepcionais. As vozes, o trabalho, a localização ficou muito boa também, né? O trabalho de localização. E eu gostava muito, assim, mas é um gosto pessoal meu, eu gostava muito das narrações que ela fazia pro Forza Motorsport. Tipo, que ela descrevia todos os carros e a história dos carros e tal, não sei o quê. Apesar de não ser um personagem... Era uma locutora do Era uma locutora do game, né? E ela fez no Forza... acho que 5 e no 6. 5 e 6. Ou no 6 ou 7, não lembro. Enfim, pouca gente lembra eu gostava disso, porque, tipo, eu aprendia muito sobre a história do automobilismo, entendeu? Tipo... no estúdio, assim, tipo, então... Foram 3 anos só dublando coisa de carro. Era muito carro. Ficou profissional. Muito carro mesmo. E eu não tô nem aí pra carro. E se perguntar hoje, não é nada. O Ferrari fundou, não sei o quê. Eu achei um trabalho, assim, tipo, hercúleo, o texto, muito detalhado, assim... absurdamente, tipo, dias e dias e dias e dias e dias, gravação do dia, tipo, 5 horas num dia, depois 5 horas no outro, depois 5 horas no outro, porque não era texto, não acaba mais. Então esse é um trabalho também que eu curti bastante ver ela fazendo. Nossa, amor, muito obrigada e obrigada por ter lembrado, porque a gente coloca sempre os mesmos, até em release, em entrevista e tal, e esse foi um lance... realmente ficou muito legal. E todo esse início meu na dublagem de videogame, eu gostaria até de fazer aqui uma menção honrosa ao Charles Dalla, que foi esse diretor desse início. Eu acho que hoje em dia ele não está mais trabalhando com videogame, ele faz muita direção musical. Ele dirige todas as peças da Cláudia Raia, de musical. Então ele é um cara desse nível. E eu agradeço muito, porque era início de carreira. Até hoje, muita gente não me conhece no mundo da dublagem. Eu tenho mais de 15 anos de carreira e eu sou vista como uma dubladora que está chegando agora, o que é bom, mas é meio esquisito.
E então o videogame, ele é uma coisa assim muito nova para o mercado dos dubladores, mas tem gente já querendo dar uma dominada nesse setor, sabe? E ele tem muito prestígio. E o Charles não queria saber se eu tinha 1000 anos de dublagem ou se eu tinha começado agora. Ele me colocou na turma. Então eu agradeço muito ele, porque se não fosse assim, talvez eu nunca tivesse feito game nenhum até hoje. Você dublou vários personagens de videogame, mas qual videogame vocês mais gostam? Quais consoles vocês têm em casa? Como é que acontece essa interação de videogame entre vocês dois? Eu tive desde o Super Nintendo, depois fui mais de Nintendo, assim, sempre me identifiquei mais com a Nintendo, né? Sou totalmente japa, no sentido, assim, de cultura japonesa, então, sabe, eu mergulho de cabeça mesmo. Então, quando era mais jovem, ficava assistindo anime e tal, e gosto muito de tudo que tem a ver com o Japão e tudo. Aí tive o Super Nintendo, depois, quer dizer, tive o Nintendinho primeiro, né? Depois o Super Nintendo, o Nintendo 64. Depois eu joguei o PlayStation 1. Depois o PlayStation 2. Depois tive o GameCube. Depois tive o Wii. Xbox. E o Wii U, Xbox 360. Joguei bastante também. E agora tô com o Switch. Mas assim, sempre... quando eu conheci a Bia, ela não sabia. Ela entrou na época do Wii. E eu lembro que na época eu tava jogando Gears of War do Xbox 360, o Gears 2. E aí ela falou, não, mas Mario eu não sei, como é que tá Mario? Que é? Mario não tem 2D, não acabou e tal, não sei o que. Aí eu falei, não, você precisa dar uma olhada no Mario Galaxy do Wii, né? E aí eu mostrei pra ela, falou, nossa, mas eu não sabia que tava assim, tá com trilha sonora orquestrada e não sei o que, porque eu fui músico durante muitos anos também, né? Eu fui músico de concerto durante muitos anos. E pianista. E aí eu expliquei pra ela como é que tava a música dentro dos videogames e tudo, mas nessa época eu tava jogando muito multiplataforma, ou então os exclusivos do 360 e tal, não sei o que. Do PlayStation 2 eu joguei, né, o 2 e parte do 3 também, porque eu peguei emprestado de um amigo meu pra jogar a trilogia, né? Eu joguei o God of War 1 e o 2, porque eu tinha mesmo, eu comprei uma edição de colecionador, e o 3, como tinha pra Play 3, né? E aí eu resolvi jogar no PlayStation 3. E aí foi isso, foi a trilogia, assim. Os do PSP eu não joguei, né? Que são, assim, conta histórias um pouco spin-off e tal, não sei o que, do Kratos e tudo, né? Tanto Ghost of Sparta como Chains of Olympus não joguei, mas a trilogia original eu joguei, e eu gosto muito do 2, o 2 é meu predileto. O 3 eu gostei, mas não curti tanto assim. Mas eu gosto muito do God of War 2. Acho que é o melhor da trilogia antiga, pra mim é o 2, né? Na minha opinião, né? E aí depois eu fui botando ela a par das coisas, né? Porque eu jogava muito Forza Motorsport antes de ter o Forza Horizon. Aí jogava Gears, jogava Prince of Persia na época, jogava Assassin's Creed. Os clássicos, né? Os clássicos, né? Daquela geração que bombou, né? BioShock, por aí vai. Street Fighter. Eu acho que o primeiro jogo que eu dublei foi o... Foi o Forza. Antes do Forza, eu acho que foi o Tekken. É verdade. A gente dublou antes, mas eu acho que ele saiu muitos anos depois. Eu fiz a Christie. A Namco nem era junto com a Bandai ainda. Era tipo só a Namco. Era do tempo que ali era tudo mato. E era muito engraçado, porque ela fazia uma voz um pouco mais caricata, assim, tava uma videoconferência com o Japas lá. E essa aí gravação foi com o japonês. Ela falava assim, a voz dela tem um registro mais grave, né? Ela teve que ir subindo o registro. E aí o Japas, não,
Aí ela subia fazer uma voz bem assim de... né? O taquinho, assim. Aí eu já... Bem mais menina, bem mais menina. Eu fazia a minha voz, não sei o quê. Ei, vai lá, não sei o quê. Vamos lá. Não sei o quê. Aí eu fiz um negócio bem artificialzão, bem... Vamos lá! Aí... exatamente. Aí o que aconteceu? Ela foi chamada para dublar o Forza Horizon e aí o diretor não tinha informação sobre o que era, mas eu já tinha informação sobre o que era. Aí eu falei, olha, é um jogo que eu já pesquisei por aí, é mais despojado, ele não é tanto simulação de corrida, você vai apostar corrida contra helicóptero, contra avião, contra não sei o que lá, porque como a gente não tem imagem, o dublador, né, no caso ela, não tem imagem, não se sabe do que é. Então, esse feedback eu que acabei dando para ela, olha... Agora nem tanto, o Marco não vai muito nas dublagens agora, mas no começo ele ia muito. Ele virava tipo um assistente de direção do diretor, porque não só não vem a imagem, mas se o diretor de dublagem não for muito curioso, não for uma pessoa assim, que quer realmente ir atrás, as empresas não passam informação nenhuma. Com medo da pirataria, eles passam zero informação. Hoje em dia, eles estão trazendo mais, assim, um pouquinho de storyboard. Outro dia eu dublei um videogame dublando a moça que faz a captura de movimento. Eu dublando a atriz que faz a captura de movimento. Então, isso eu achei super legal. Já evoluiu bastante, assim, eles já estão meio que liberando, porque antes eles não liberavam nada. Então, por exemplo, tinha coisa que não fazia sentido no texto, você falava, mas é isso mesmo? Eu falei, não. Aí eu falava, dava meu pitaco lá, falava, não, é isso mesmo. Pode fazer que é isso mesmo. Vai apostar corrida contra avião, sim, e o jogo é assim, pode... Falava, como assim? Corrida contra avião? Mas aí eu falei, é isso mesmo, pode pôr. E daí foi indo, e agora aí eu continuo assessorando ela nessa coisa tipo da linguagem, por exemplo, da linguagem do videogame, no sentido assim, que é para ela ter um approach menos cinematográfico, no sentido assim, que apesar de parecer muito com cinema, não é cinema, né? Então, assim, para ela poder tirar mais das coisas, assim, do personagem e tal, não sei o que, interagir mais com o público dela e tal, para ela poder, para ela entender mais ou menos como é que funciona essa linguagem, porque como ela dubla série, essas coisas todas que não tem interação, é diferente, entendeu? É diferente, acaba sendo um pouco diferente até mesmo pelo envolvimento, né, que você tem com o personagem, depois com os fãs e tal, não sei o quê. E aí eu vou explicando para ela, olha, como é que funciona, assim, tipo, não que eu seja nada, mas assim, olha, aqui tá querendo dizer isso, aqui tá querendo dizer aquilo, aqui é assim, aqui é assado. Ela vai se familiarizando com o universo do videogame para ela poder entender melhor que não é só o personagem que entra lá, faz a fala e tal, não sei o quê. Não, ela já tem um escopo sobre como o videogame em si funciona, né? Sobre essa resistência que o público brasileiro tem um pouco sobre a dublagem em jogos brasileiros, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que existem razões que fazem? Seria porque o pessoal está muito acostumado com animes? Ou eles estão acostumados apenas com jogos em inglês? O que você acha sobre isso? Tem muito dublador e muito diretor de dublagem que dubla e dirige desenho, até videogame, até hoje, como se fosse desenho animado. Uma coisa muito boboca. Vamos lá! Olha lá, olha ele ali! Essa foi sensacional. Às vezes a gente ainda pega alguns videogames que tem esse padrão muito tosco, sabe? E então você vê que durante muito tempo algumas poucas empresas que pegaram esse mercado assim, de paraquedas não tinham essa visão e falavam, é um game. E aí, com a visão antiga, sabe? Tipo, é uma coisa boboca, uma coisa pra criancinha. Então, até hoje a gente ouve por aí umas dublagens bem esquisitas. Por exemplo, que nem o Marco, né? Novamente. Eu tô falando muito dele, mas eu joguei um jogo na minha vida, tá? Eu sou apaixonada por Mega Man 2. Então, muito bom o jogo também. Muito bom o jogo também. Então, é a minha única contribuição gamer
raiz, tá? Depois eu não me interessei muito mais, mas porque, né, ele representa tão bem esse mundo, mas nunca, enfim, que nem você falou, né, os dubladores que não assistem os próprios desenhos, que não veem os próprios jogos, um pouco é devido à correria, porque chega uma hora que você, durante o mesmo... Eu sei que eu tô indo para outro assunto, tá? Mas só para... Uma coisa já entra na outra. O dublador, assim, no mesmo dia, você é capaz de você ir para 4 ou 5 estúdios. De manhã você dublou um desenhinho, sei lá, que era uma criancinha chinesa falando com a mãe, e aí você passa 1, 2, 3, no final do dia você está dublando uma prostituta. Então, assim, chega uma hora que você bagunça todo, você não consegue ir atrás de tudo que você dublou, você não consegue fazer tanto por tempo e espaço. Esses trabalhos que geram maior reconhecimento acaba sendo legal, isso vem para você de alguma forma, mas eu super acredito que assim, desenho, anime, uma galera já mais focada, né? Mas algumas coisas que realmente são mais focadas para o infanto-juvenil, quando a gente é mais velho, para reparar, muita coisa a gente não absorve mais, mas não está ligado mais, sei lá, tipo, eu não assisto cartoon como eu assistia quando eu tinha 12 anos, entendeu? Você vai perdendo as novidades desse setor. Então, tem gente que descobre, tipo, nossa, você dublou um negócio do Discovery Kids que a minha filha adora. Legal, mas eu não necessariamente eu assisto também. Posso ter assistido 1, 2, mas... Enfim, eu achava bizarro isso. Eu falava, nossa, se eu fosse dubladora, eu ia saber tudo que tivesse com a minha voz por aí. E é difícil, porque primeiro que a gente dubla uma coisa e aquilo às vezes vai ao ar 2, 3 anos depois, você perde muito controle. Então, acaba esquecendo, né? Então essa é a minha explicação sobre este fenômeno dos dubladores. E a sua pergunta foi da resistência das pessoas em dublagem. Sim, dos games, exatamente. Por quê? Porque, como o Marco, você cresce tendo acesso sempre ao original. E, então, mesmo que você não saiba inglês, você se vira nos 30. Às vezes tem gente que aprendeu a falar inglês para entender o que está dizendo. Zelda, por exemplo, eu falo inglês, mas tem coisa ali que eu não entendo até hoje. É uma linguagem rebuscada, umas coisas meio arcaicas, né? Não é fácil, mas os nerds vão lá, aprende a falar inglês, aprende aquele vocabulário super rebuscado. Então, isso quase que faz parte da experiência. E, de repente, você vem com uma localização cheia de furo, para a pessoa que manja naquele universo, que já está inserido naquela cultura, é quase uma afronta, né? É tenso demais. Então, alguns poucos estúdios aqui em São Paulo, porque eu não tenho a experiência da dublagem do Rio, eu só sempre dublei aqui em São Paulo. Alguns estúdios meio que estão se especializando em videogame, entendeu? De tanto que é um outro mercado. Tá. A forma de abordar o background do jogo, a cultura de fãs daquele jogo, tudo tem que ser levado em conta. E eu acredito que nós estamos rumando para um futuro cada vez mais atencioso nesse sentido. Tem um estúdio, eu não sei se eu posso falar o nome, é o Maximal, que é onde a gente gravou God of War. Nem sei se eu posso falar, mas tô falando. Qualquer coisa a gente corta, não tem problema. É que não tem como, porque assim, eu acho que teoricamente eles não poderiam falar, mas eles já ganharam um prêmio pelas dublagens, então tem que falar. Eles são um estúdio só de videogame e eles contratam diretores que obrigatoriamente eles têm que ser gamers também. Entendeu? Então a equipe é toda formada por pessoas que conheçam num nível, não digo altíssimo, mas que manjem bastante de videogame, que já tenham jogado muito ou que joguem muito ainda. Então você tem que ter na equipe as pessoas que tenham essa cultura, que nem como eu no começo, que o Marco viu, vários outros dubladores que não sabem o que é videogame, então tem que ter uma equipe para passar. Bom, a gente está todo mundo em casa, tanto que essa entrevista está rolando
via internet também. E aí eu queria saber como é que está sendo o trabalho durante essa pandemia, tendo que trabalhar em casa. Tá complicado? Como que está sendo? Assim, os dubladores fizeram agora meio que, né, várias assembleias virtuais e o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Muita gente está montando estúdio em casa. Devido aos nossos maravilhosos vizinhos, e você sabe muito bem como é que é isso, a gente achou que não fazia sentido nenhum montar um estúdio em casa. Então, a gente está sublocando um estúdio de uns amigos nossos. E é aqui pertinho, tal, eu não me sinto, assim, super exposta à pandemia. É uma coisa que é bem perto de casa, bate e volta, belezinha. Então, essa está sendo a nossa adaptação. Mas eu tô sentindo que já tá quase todos os estúdios voltando presencialmente. Tô achando que tá com cara de fim essa era pandemia. E, inclusive, eu já dublei uns videogames semana passada. Caso, olha só. Pode ter a ver com futebol, eu não sei. Eu não sei. Tá, vamos deixar no ar aí. Vamos deixar no ar aí pro pessoal ficar curioso. Talvez. Eu falei alguma coisa? Não falei nada, gente. Não. Então eu fiquei muito feliz. Já a gente está dublando agora muita coisa para o mercado de mobile também, que é uma novidade para todo mundo. E a gente dubladores. E é isso. Mais do que isso é muito spoiler. Também não pode dar muito spoiler. Também se dá muito spoiler, perde a graça, né? Gente. Bom, pessoal, nossa entrevista acaba por aqui. Então eu queria agradecer imensamente a Bia e ao Marco pela presença, pelo bate-papo, que foi uma delícia. E Bia, o espaço é seu, manda o recado que quiser. Muito obrigada, Vera, realmente foi uma delícia. A gente vai continuar falando aqui a tarde toda, vocês que não vão saber de nada. Muito obrigado, Marcão, que abrilhantou-nos com sua presença. E eu encerro, gente, desejando uma excelente quarentena para vocês, se é que isso é possível, porque estamos vivendo aí realmente um momento muito chatinho, mas espero que todos vocês estejam utilizando como oportunidade, como reflexão, e muito em breve lançaremos aí o site www.beatrizvilla.com.br, que é um cantinho muito especial que a gente está bolando, com um portfólio de um pouquinho de tudo que eu tenho feito até hoje. Para quem gosta de videogame, vão ter os videogames lá, as entrevistas. Essa entrevista já vai direto para o site, que já vai ser a nossa grande estreia, e muitas outras coisas que vocês vão poder conferir por lá. Então, espero vocês no site. E no canal do YouTube também, vai ter canal do YouTube também. É isso. Vera, muito obrigado, pessoal da Teoria Geek, que, sensacional, tamo juntos. Chama nós que nós vem. Bom, pessoal, eu espero que todos vocês tenham gostado muito dessa entrevista. Foi super gostoso conversar com a Beatriz. E eu espero vocês numa próxima entrevista. Então, gente, até lá!